Graça e paz a todos os santos irmãos. São exatamente agora 2 horas da madrugada e 10 e 9 minutos. Daqui a pouquinho estarei encerrando aqui esse vídeo para orarmos. Bom, irmãos, eu estava aqui analisando e pedindo a Deus para que falasse com alguém que ouvisse este vídeo hoje. Muitas pessoas têm se indagado e perguntado: por que as coisas não dão certo para mim? Porque tudo, na hora que parece que vai dar certo, acontece o erro. Quando está tudo programado no casamento, no noivado, na empresa, no emprego, em concursos, ou etc, etc, na hora que é para concluir verdadeiramente a vitória, então, neste caso, vem a ruína. Muito bem, eu gostaria rapidamente de trazer aqui para vocês, em fração de poucos minutos, né, um alerta para você. Você que muitas das vezes não tem conseguido o objetivo da sua vida. E você tem se perguntado por quê. Você muitas das vezes vê alguém prosperando, vê alguém se dando bem, mas talvez não é a mesma coisa que você. Principalmente as pessoas que procuram Deus. Porque todas as pessoas que procuram a Jesus, é óbvio que vem algo que quer impedir as vitórias. Esta é a função, né, de Satanás, tentar impedir as vitórias. E sem lutas, sem batalhas, nós não temos sequer um vencimento, sequer uma vitória. E com Cristo somos mais que vencedor. Bom, eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler agora a Bíblia aqui em Josué capítulo 6. Vamos entender um pouco aqui do melhor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Ou seja, Jericó, uma cidade que verdadeiramente... Essa cidade era uma cidade farta, era uma cidade que lá dentro, a gente lendo a história, quando Moisés escalou Josué e Caleb para mais uns 10 homens lá para ir ver Jericó, eles ficaram pasmados, porque em Jericó tinha, além de ter gigante, também tinha homens, tinha frutos, um cacho de uva para 2 homens carregar. Então era uma cidade farta. Lembre uma coisa, toda vitória que nós queremos alcançar, toda vitória que nós queremos receber, quando ela é muito grande, então saiba de uma coisa, que não vai ser fácil você conquistá-la assim de qualquer maneira. Você vai ter que se consagrar. A gente chama de pagar um preço dentro da palavra de Deus, jejum, oração. E muitas das vezes você não entende por que você perdeu as suas vitórias. Então essa cidade é uma cidade farta. Jericó era uma cidade farta, porém impenetráveis. Então seus homens eram guerreiros, eram muito experientes. E Josué se deparando com aquelas muralhas, diante de todas as muralhas, porque a nossa vida é o seguinte: derrubar uma muralha, vem outra, derrubar uma muralha, vem outra. Tem pessoas que chegam e falam: essa eu não vou vencer, essa eu vou desistir, eu vou parar, eu vou me entregar aqui, eu vou abandonar, eu vou deixar Jesus de lado. E acabam muitos deixando e perdendo as vitórias. E outros continuam. Mas a pergunta que não quer calar: o que Jericó tinha de tão interessante? Fartura, cidade que desejava muito o povo tomá-la, porque era produtiva. Então terra que produz frutos, petróleos e etc, terra boa, então as nações brigam por ela. Então veja só que Josué, né, na verdade, Josué, então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens. Irmãos, eu só quero dizer uma coisa. Veja bem que muitas das vezes Deus entrega para nós a vitória, né? Deus sabe, é sua vitória. Ah, mas Deus disse que me deu essa bênção, essa vitória, esse emprego, isso. Se Deus falou mesmo, se foi Deus que falou, e ainda você não viu
acontecer na tua vida, é porque ainda Deus quer que você, mesmo sendo sua, vá buscar. Mas diante do caminho percorrido, alguns inimigos vão entrelaçar no teu caminho para que você não consiga a vitória, sabendo Deus que verdadeiramente você precisa. Mas Deus também te prova para ver se verdadeiramente você merece aquela tal grande bênção, o qual grande bênção. E quando Deus promete bênção para nós, quando Deus promete isto no casamento, no emprego, na saúde, e etc, etc. Então toda a área espiritual principalmente, tá bem? Então neste caso aí, nós vemos que verdadeiramente a pessoa tem que se dedicar. Ela tem que crer, ela tem que crer. Você tem que crer. Veja que o Senhor disse a Josué. Então o Senhor disse a Josué, dessa forma: ó, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, e seus homens de guerra. Veja que Deus entregou uma cidade guerreira na mão de Josué. Quer dizer, seria impossível o povo de Israel tomar Jericó se Deus não entregasse para o povo de Israel. Então veja bem que neste caso, neste exato momento, nós vemos aqui que Deus entregou. Ah, mas Deus entregou, então vou lá, vou tomar, é meu. Dá licença, sai fora, porque é tudo meu. Irmão, todas as vitórias grandiosas que nós queremos conquistá-la, temos que guerrear, mesmo que é nossa. Temos que ir de frente contra os nossos inimigos. Você acha mesmo que Satanás, por que ele guerreia contra a noiva, contra o povo de Deus? Porque sabe que morar no céu é a coisa que mais ele queria na vida dele depois da rebelião. Como ele já está julgado, condenado, não tem como revogar, e nem os demônios também. Então, neste caso, ele fala: bom, já que eu não posso voltar para lá, então essa noiva, esta igreja que o homem de branco pagou com sua morte, seu sangue, para entrar lá no céu, então não vou deixar que eles vá. E por isso muitos ficam no caminho e acabam indo para o lugar que Lucifer está, porque deixam de obedecer a Deus e obedecem a homens, obedecem a satanismo, obedecem ao diabo, obedecem a tudo verdadeiramente o contrário de Deus. Vai a favor do mundo, não na contramão do mundo. Então, veja bem que Deus, antes disso, houve uma conversa entre Josué e Deus. E vamos aqui entender um pouco sobre a conversa entre Josué e Deus. Bom, quando Deus pegou assim, então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então veja bem. Então Deus mandou ali Israel, os homens armados, marche com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. E ali, ao redor da cidade, durante 6 dias, uma vez por dia, foi ali os homens, Israel foi rodeando a cidade. Bom, poxa, mas espera aí, pastor. Mas se Deus já falou que entregou para Josué a cidade, por que eles tinham que fazer isto? Aí eu entreguei, então é só mandar o povo chegar e sair. Saiam para fora. Todo mundo joga suas armas fora, suas espadas. Vocês estão agora rendidos. Não devem lutar, porque Deus já nos entregou vocês para nós. Já entregou vocês para nós. Não é assim, irmãos. O diabo, ele é resistente. Ainda que Deus disse para você: a vitória é sua. Lute, porque ela é sua. Mas, Senhor, tu me deu, porque que está tão difícil, dificultoso conseguir almejar esta vitória. Se o Senhor disse, se Deus mesmo te disse, saiba de uma coisa também, que as lutas virão travadas. Mas Deus põe à prova aquele que ele ama. A Bíblia diz isto. Então veja bem que Deus disse: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Bom, 7 sacerdotes levaram cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Veja bem que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste bem atenção. Se Deus deu a cidade de Jericó para o povo de Israel, por que então pôs esse povo à prova? Marchar 7 dias, uma vez por dia, ao redor da cidade,
seria realmente pesado, que foi num 6, mais um 7, e 7 dias em um só dia. 7 voltas em um só dia. 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Ou seja, quer dizer, eles concluíram o 7º dia. No 7º dia mesmo, eles, né, rodearam a terra, rodearam as muralhas. No caso aqui, no 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e o sacerdote toquem as trombetas. Veja que nós temos algo importante que Deus aqui exigiu de Josué. Ele exigiu de Josué. Você sabia que existe o jejum? Jejum de voz, jejum de palavra, jejum de boca fechada, jejum... Não, você come, claro, você pode comer, é lógico, pode comer. Mas tem momento que você tem que fazer jejum de conversa, jejum de palavra, sabia disso? Então tá aí, esta é a razão. Por muitas das vezes, muitas pessoas perdem a sua vitória porque na verdade não sabem jejuar de palavras. Tem que jejuar de palavras, tem que jejuar de voz, tem que descansar a voz. Então veja bem que quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Veja que ele mesmo disse, olha aqui para vocês verem, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Certo? Então, olha só, para vocês verem. Por isso que muitos cristãos perdem a vitória. Por quê? Porque imagina, Josué, ele não chegou para aquele povo de Jericó e gritou, ei, Deus disse para vocês se entregar porque ele entregou sua cidade a nós e nós vamos matar vocês à espada. Você acha mesmo que se você chegar para o teu inimigo e falar isso, ele vai chegar e vai te receber com carinho e amor? Lógico que não. Ele vai investir todas as armas que ele tem contra a tua vida. Por isso que no caminho da nossa vida existem muitos inimigos. Pessoas que querem ver a nossa derrota, pessoas que querem ver a gente na sarjeta, pessoas que querem que a família esteja destruída. Quando acontece uma desgraçança com alguém, ele bate palma. Olha, eu tenho um exemplo de pessoas que não gostam, algum dos vizinhos que a gente conhece por aí. Uma certa vez, o meu filho estava vindo com o nosso carro e justamente quase de frente à nossa casa tinha ali uma blitz. E o que acontece? Só que, porém, neste caso, o meu filho tinha esquecido o documento do carro em casa. E a blitz justamente parou ele praticamente quase de frente à nossa casa. Bom, aqueles vizinhos que verdadeiramente não gostam de cristão, que andam furtando água, luz, internet, xinga, anda igual o maléfico mesmo, então é lógico que eles não vão gostar de cristão. Embora conversem com você, finjam que gostam de você, e ali eu saí para buscar, para ver, desci lá embaixo. Quando eu desci, alguém que estava do nosso vendo, informou que aquele vizinho disse, tomara que mete a multa nele. Tomara que mete a multa nele. Bom, só que, como existe o aplicativo agora, né, o meu filho já estava passando pelo aplicativo, o policial estava procurando lá no aplicativo, viu que o carro estava em dia, né? Então, liberou. Nem precisou eu chegar lá e resolver o problema. Eles ficaram decepcionados, muito decepcionados. Mas a Bíblia diz que aquele que deseja o mal ao seu próximo, aquele que cava a vala, ele mesmo cai dentro. Bom, alguns tempos depois, este mesmo indivíduo foi lá, estacionou perto do lugar onde geralmente quase a polícia nem nunca invocou e ninguém parar naquele lugar. Justamente aquele lugar ele tomou uma multa. Bom, fico contente com isso? Não. É porque quem cava a vala,
cai dentro dela. Existe o ditado, o feitiço volta contra o feiticeiro. Então, de uma forma ou de outra, você não vai falar para o teu inimigo que ele tem que se render, que Deus entregou ele nas tuas mãos. Meu querido, até num trabalho de libertação, se Deus chegou e disse para você, olha, você será liberta, você será liberto, continue na campanha, continue fazendo isso, eu te garanto, você já, ou até Deus mesmo usa alguém e fala, você já está curado. Poxa, se foi Deus que falou, mas Senhor, mas eu não estou curado, ou não estou curada. Claro que eu digo para vocês, geralmente hoje o que testifica é papel, médico, essas coisas, mas Deus, quando ele fala, pode vir médico, pode vir papel que for, que ele confirma. Então veja que nós temos visto aí, né, pessoas praticamente desesperadas. Bom, voltando ao nosso tema aqui, está assim, quando soarem as trombetas, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar. Então veja que Josué, no versículo 6, diz assim, olha, filho de Nun chamou o sacerdote e lhe disse, levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês, e levaram trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, aí Josué que ordena ao povo, veja bem, avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Então o povo, ali estava o povo todo, não era só os soldados armados, eles estavam na frente, o povo atrás. Então veja bem que os sacerdotes, eles protegendo a arca. Então veja bem que os soldados armados marchavam à frente do sacerdote, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, veja bem aqui, olha, não dei o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar, então vocês gritarão. Veja que importante, meu amado, veja a importância dessa bênção. Ele disse assim, ó, não dei o brado de guerra, não levantem a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar, então vocês gritarão. Assim fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Então veja que eles davam a volta por dia, no 7º dia mesmo, eles foram mais 7 vezes, que dá aí 14 vezes. Então veja bem que nós podemos ver que Josué, né, levantou-se na manhã seguinte, o sacerdote levara a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca, tocando as trombetas, os homens armados iam à frente e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Então era só as trombetas, né, só o som, para perturbar mesmo justamente aqueles vizinhos. É como diz a Bíblia, perturbai os moradores da terra, não é verdade? No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Veja bem que foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Então eles já tinham completado 6, mais no mesmo dia 7, no 7º eles rodearam a cidade, mais 7 dias, que aí daria 14. Se a gente fosse calcular, parece que dá 13, né? Mas dá 14. Então veja bem, na 7ª vez, quando o sacerdote der o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, olha aí para vocês verem, gritem, tá aqui, ó, né? Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Então ele falou, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os seus que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não seja destruído. Do contrário, destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Bom, irmãos, veja bem que eu não quero ir muito mais além,
mas eu quero só trazer para você só um entendimento. Por que que muitas das vezes você não consegue a sua vitória? Porque, na verdade, você vai fazer uma entrevista. Antes de fazer a entrevista, você já está abrindo a tua boca. Você vai se noivar. Antes de noivar, você já está abrindo a tua boca. Você vai se casar. Antes de casar, você abre a tua boca. Você arrumou um emprego. Antes de arrumar um emprego, você já abre a tua boca. Você vai fazer um concurso. Antes de você fazer o concurso, você abre a tua boca. Então, veja bem, a derrota de muitas pessoas estão antecipadamente quando ela revela o seu segredo. Se nós formos analisar, Sansão tinha um segredo. Se Sansão, claro, está no plano de Deus, mas suponhamos que Sansão não revelasse, jamais ele seria destruído, que as forças deles estariam mesmo nos cabelos. Então, veja bem que muitos têm perecido porque revela o seu segredo. Muitas pessoas voltam para a bebida, para isso, aquilo, outro, porque revela o seu segredo. Às vezes está numa guerra dentro de si e dizendo, não vou fazer isso, não vou fazer. Enquanto você não falou, Satanás não sabe o que você está pensando. Ele quer que você abra a tua boca e você fala. Então, muitas das vezes, você perde a tua vitória. Muitas das vezes, você briga com teu esposo, tua esposa. Você briga, há uma discussão dentro da tua casa. Às vezes, você tem uma dívida, e etc, etc. Então, você começa a divulgar. Ou você recebe uma proposta muito boa, vai vender uma casa. Muitas vezes as pessoas que estão vendendo uma casa, existem muitas pessoas que estão com inveja dela. Então, ela queria vender a dela que é inferior e sabe que a sua, ou queria vender a dela que é mais bonita, mas sabe que a sua não tem a beleza que a dela tem, e você até mesmo vende por maior preço do que verdadeiramente a casa daquele que tem inveja. A inveja tem destruído muitas pessoas. Então, o que acontece? Você quer vitória? Você quer bênção? Quer o resultado? Bom, vai vender alguma coisa, vender um carro, vender uma casa, vai arrumar um emprego, vai para uma entrevista, marcou um noivado, vai marcar um noivado, vai marcar um casamento, vai comprar um móvel, vai comprar um automóvel, ou etc, etc. Meu irmão, tudo que a gente quer, devemos dar as voltas nas muralhas calado. Essa é a volta. Então, se você quer a sua vitória, você tem que verdadeiramente marchar. Você marchando ao redor daquilo que está impedindo você tomar posse, é que, na verdade, você vai conseguir dar o grito e vai derrubar esse impedimento. Veja que o povo de Israel rodaram a cidade 7 vezes, durante um dia, uma semana, uma por vez, até que, enfim, Deus disse, olha, agora vocês vão rodear 7 vezes só num dia só. Mas veja bem que, poxa, mas se Deus disse para Josué que a cidade é sua, que eu te entreguei na tua mão, não era para ele chegar e para ele já tomar posse daquilo, não era para ele descer a espada e dizer para os portão, cai portão, porque Deus, se ele falou, está falado. Mas irmãos, vamos entender, Deus ele nos dá a vitória, mas ele exige que nós marche. Marchar, cabe a você, abrir o mar, cabe a Deus. Então Deus disse, olha, tem duas coisas, você pode ver que quando o povo saiu do Egito, você pode ver que Israel, ele ficou ali entre Faraó e entre o Mar Vermelho. E a resposta de Deus foi a mesma que ele disse também para Josué. Diga o povo que marche. Então, naquele exato momento, se o povo não marchasse, o mar não se abria. E se você não rodear a cidade, não marchar rodeando aquilo que impede, por exemplo, eu quero um emprego, mas como que você vai receber um emprego se você não leva currículo? Como que você vai receber um emprego se você não anda procurando, se você não divulga a sua função, o que você faz? Tem gente que quer receber sentado, parado, dormindo, que vai nas portas. Meu irmão, hoje para você receber alguma coisa assim, não digo que não possa acontecer, porque para Deus nada é impossível. Assim Deus mandava até o urubu alimentar Elias da caverna, mas Elias não tinha como ir lá na cidade para comer. Por quê? Porque Jezabel queria matá-lo. Então, matá-lo, né? Então veja bem que você tem que parar para entender. O silêncio, ele faz com que você seja vitorioso. Veja que muitas das vezes perguntava alguma coisa a Jesus, Jesus ficava calado.
a ponto de alguém bater nele e dizer, você não está ouvindo fulano falar e tal. Então veja bem que o Senhor Jesus nos ensinou que para os meios da vitória, porque se Jesus ali ele começa a falar, ele poderia se irar, poderia a morte dele ali ser frustrada e nossa salvação ir por água abaixo. Mas Jesus resistiu às tentações, às afrontas, e muitas das vezes o diabo até mesmo usa as pessoas para tirar a gente do sério, para tentar fazer com que a gente perca a salvação, perca a bênção, a vitória. Às vezes você está fazendo uma campanha limpa, uma campanha dentro da palavra de Deus, não corrupta. Existem pessoas que fazem campanha corrupta, ou seja, que eles querem beneficiar a si próprio, mas não a palavra de Deus. Então veja que muitas pessoas, elas não conseguem de forma alguma chegar e ter a vitória, porque é o crente papagaio, é o crente tagarela, o crente que expressa suas alegrias para o mundo e todo o inferno ouvir. Não, existe alegria que nós devemos expressar só entre nós e Deus. Muitas das vezes compartilhamos com aquelas pessoas que nos amam e devemos saber quais que realmente nós amamos e ama-nos e também ama a gente. Então, existe bênção que é só para você, entre você e Deus. Existe bênção que você reparte com o teu esposo, esposa ou filhos. Existe bênção que você, na verdade, não deve de forma nenhuma divulgar. Talvez nem mesmo para aquelas que você tanto ama. Ou aquele que você ama. Então, às vezes você está tirando uma carteira de habilitação, tem um monte de gente de olho gordo em você, e você está lá, ai que eu fiz a coisa, eu tomei pau dessa vez, ai que eu fiz aquilo. Então sempre vai ter um crente feiticeiro, vai ter uma pessoa feiticeira lançando um feitiço sobre você, porque a palavra tem poder. Então ele vai falar, se você não passou nessa, não vai conseguir passar não, porque aumentou isso, agora surge isso, agora... Quer dizer, os empecilhos aparecem e eles criam empecilho, essas muralhas, e você tenta rodear essas muralhas, derrubar essas muralhas. Tem gente que, para tirar uma carteira de habilitação, ele toma 10 vezes reprovação, certo? E até que um dia ele consegue. O dia que ele chega e fala, sabe de uma coisa? Vou fazer de conta que eu não estou fazendo nada. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. E vou fazer. Quando pensa que não, aí vê você dirigindo. Mas você não é habilitado? Sou. Tirei. Mas como assim? Pois é, rapaz. Eu parei de ficar me tagarelando e falando, me auto-amaldiçoando, enquanto eu tinha um monte de feiticeiro fazendo bruxaria verbalmente para mim. Então, meu amado, existe o jejum de palavras. Você precisa jejuar de palavras. Você precisa abandonar um pouco as palavras. Veja que Deus mandou o povo jejuar de palavra. Deus mandou o povo não dar um pio sequer. Josué falou, não brada, não conversa nada, não fale nada com ninguém, nem dentro de casa. Simplesmente, é óbvio que eles conversavam, mas como? Só por mímica, né? Tal, aquilo ali, com certeza, absolutamente, porque como é que eles iam se comunicar no sentido? Mas Deus queria que o povo poupasse o fôlego. Por quê? Porque a vitória vem daqui de dentro. A nossa vitória, a força de derrubar as barreiras, sai daqui de dentro. Às vezes, o esposo está totalmente diferente, a esposa está totalmente diferente, esfria o relacionamento, a bruxaria, a macumba, a feitiçaria entra, mas por quê? Aí você começa a chegar e falar assim, porque fulano de tal tá assim, fulano de tal tá assim, então você vai falar isso mesmo para os bruxos, eles vão ouvir, e os seus súditos, aqueles que eles fazem estar perto de você, vai dizer como está dando o resultado da bruxaria. E quanto mais eles verem que dá resultado contra a tua vida, mais fortalece aquele mal para que ele possa te destruir, levar você à loucura. Tem coisas que a gente temos que fazer jejum de palavras. Se você fazer jejum de palavras, com certeza a vitória vem. Então veja bem, vai fazer um concurso, vai casar, vai arrumar um emprego, vai construir uma casa, vai comprar um carro, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Mate o diabo, mate a serpente pela cabeça. Quando a serpente souber que você já foi vitorioso, o diabo fica te observando. Ele não tem como ele chegar e sair revelando para as pessoas, porque quando você faz um jejum de palavra, você quebra o diabo também. Então, existe o jejum completo, né, de abster-se de alimento, sexo e tudo mais. Esse jejum de palavra não quer dizer que é agora que você vai abster de alimento, de sexo se for casado, né, beber água. Não, esse aí é normal, isso aí você continua. Jejum de palavra é aquilo que nós vamos falando, né? Boquinha de siri ou boca de siri, calado, não sei. Se alguém vier
perguntar para você, eu fiquei sabendo que você está fazendo um concurso, uma prova, não sei o que. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá para seu cordeiro. Simplesmente isso. Então, quando você fala assim, você, com certeza absolutamente, tem gente que coça a língua, né? Coça. Eu tenho que falar que eu tô ganhando, eu tenho que falar que eu ganhei, que eu vou ganhar aquilo lá. Não, fulano de tal me prometeu isso, fulano de tal, não, aquela pessoa me prometeu isso e aquilo outro. Ele sai espalhando por bairro e a cidade inteira. A pessoa não cumpre, ele fica envergonhado. Fica falando que vai arrumar um grande emprego, que arrumou o melhor emprego da vida, chega lá, reprovado, porque os feiticeiros estão lançando feitiço, porque existe crente feiticeiro, existe pessoas feiticeiras que a palavra tem poder, tá? Não, esse não vai conseguir, não vai conseguir. Por que que o diabo vai ir em cima? Porque a palavra tem poder. Então o diabo pega a tua palavra para transformar ela em maldição. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa, faça jejum de palavra, para de ficar tagarelando o que Deus te promete, para de ficar tagarelando aquilo que está vindo para você ser abençoado e abençoada. Aí você chega e fica lá falando um monte de coisa. Quer a salvação do teu filho? Não fica aí. Eu estou fazendo campanha para a salvação do meu filho. Aí eu estou fazendo campanha para salvar. Meu irmão, o diabo ele vai chegar e vai agir de uma forma ou de outra. Eu estou fazendo uma campanha para Deus libertar o esposo da cachaça, cigarro, das mulheradas, da prostituição. Estou fazendo uma campanha para Deus libertar a esposa, disso, aquilo, outro, ou o filho e tal. Aí você fica falando, vai falando, certo? E o que que acontece? Aí, quando pensa que não, ao invés de melhorar, piora. Então, quando você vai dar o brado de vitória, que é o brado de vitória que as muralhas vão cair, é quando as muralhas cairão. Então, quando você recebeu sua vitória, então as muralhas caiu. Então você pode divulgar. Isso aqui foi fruto de bênção. Enquanto isso, eu estava fazendo campanhas madrugadas, isso, aquilo, outro. Agora pode falar. Porque você já está com as bênçãos nas tuas mãos, só pedir Deus para defender o que é seu. Então veja bem, mas aquela mulher que ia comprar, que ia fazer negócio no carro, na casa e tal, aquilo outro, certo? Eu falei para fulano e ela desistiu, aí fulano foi lá e falou, você vai comprar aquilo ali, tem isso, tem aquilo outro, coloca um tanto de empecilho, fulano fala, sabe uma coisa, eu tô fora. E na verdade, Deus tira do ímpio e dá para o justo. E muitas das vezes você perece por causa de quê? Por falta de conhecimento. Então, faça jejum de palavra. Quer vitória? Faça jejum de palavra. Pastor, mas se eu quiser fazer um jejum também de água, pão, sexo, se for casado, eu posso. Isso vai te fortalecer mais. Aí você faz os dois jejum, o completo e o de palavra. Mas o de palavra é essencial. Por quê? Porque se você fica tagarelando muito, Satanás vai atrapalhar seus planos. E veja que Deus disse, eu te entreguei a vitória, Josué. Mas só que não é assim, você tem que seguir essa luta, você tem que sacrificar um pouco, dar as voltas, muralha, você estuda e boquinho de siri, caladinho. E aí na hora certa você manda dar o brado, toca a trombeta, toca a citara, toca isso, e toca o chifre lá e de repente as muralhas vão cair. Que o mais potente, irmãos, não era tanto o povo que estava lá dentro, apesar que eles eram guerreiros, o mais potente eram as muralhas que eram impenetráveis. E justamente são as muralhas espirituais, as muralhas da vida, que nos impede muitas das vidas ser vitorioso, que nos impede conquistar alguma coisa dos nossos sonhos. Porque muitas das vezes nós falamos tanto que as muralhas, ao invés de afinar, elas vão engrossando. E as pessoas vão pondo peso, até que uma pessoa até pode chegar ao suicídio. Então, o meu conselho faça jejum de palavra, fique calado, tá em campanha, fique calado. A campanha para bênção, vitória, tá em negócio, não fala para ninguém não, fica calado, a não ser aquele que verdadeiramente faz parte da tua vida e você tem 100% confiança abaixo de Deus. 99%, né? Que só Deus é 100%. Então, aí você vai chegar e vai pedir aquelas pessoas para orar por você, talvez um pastor igual a mim, que está ali, não, pastor, ora para isso. Aí você está falando algo para uma pessoa que quer o teu bem, mas você vai falar uma coisa para uma pessoa que quer o teu mal, que é a tua derrota, que é a destruição do seu casamento, seu emprego, tudo, quer ver você na miséria, quer ver você na sarjeta, mendigando, meu irmão, você só vai trazer azar para a tua vida. Aí a Bíblia diz em Oséias 4:6, meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então, Josué seguiu o conselho de Cristo. Ele tinha convicção que a vitória era dele. Mas tem um detalhe, ele tinha que trabalhar por ela. Muitas das vezes nós temos que trabalhar pelas nossas vitórias. Nada vem de mão beijada. Então, assim fica aí a minha
a resposta, ou seja, o jejum de palavras te traz vitória. Verdade. Jejum de palavras te traz vitórias. Fica calada. Às vezes seu casamento é destruído porque você fica passando para bruxo, bruxa, para pessoas. Qualquer pessoa é feiticeira contra você. Qualquer um que não gosta de vocês são feiticeiros seus, sabia? São contra vocês. São seus amigos feiticeiros que são contra vocês. Aquele que não quer a tua bênção, quer a tua derrota, são feiticeiros. Então eles vão sempre lançar maldição sobre a tua vida. Então, o que você vive debaixo do seu teto, glória a Deus, comunique somente para uma pessoa que você vê que verdadeiramente tem uma vida com Deus e ali para te ajudar. Mas se você já sabe, tem desconfiança, só ore a Deus, vá orando, peça a Deus e com certeza a tua vitória vem, tá bom? É assim que nós devemos entender, jejum de palavra. Faça jejum de palavra e a vitória chegará. Ainda que Deus diz que é seu, não é assim de mão beijada não. Se você ficar tagarelando, falando um monte de coisa aí, você vai perder sua vitória. Ah, mas Deus faz eu perder? Faz. Claro que faz. Ele falou, eu te dei, mas você deixou o diabo roubar. E aí? Como é que fica a situação? Então, irmãos, não deixe o diabo roubar nossas vitórias. Não se deixe ser levado por pessoas que querem tua maldição. Tudo que você vai fazer. Outra coisa, irmão, no seu emprego, às vezes existe perseguição. O diabo está usando alguém para te demitir, para fazer isso, então você vai o quê? Ficar calado. Muitas das vezes você ganha calado. Jesus ganhou calado, ficou calado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno. Então essa é a razão. Então muitas das vezes nós temos que, no ditado popular, engolir sapo, para que a gente possa ser vitorioso. Hoje nós somos humilhados, amanhã eles verão nossa vitória. Mas não é que a gente vai ver, querer eles derrotados, mas eles vão ver nossa vitória para saber que o Deus que nós servimos é Deus de riqueza, de vitória. Daí um pouco você pode ganhar ele para Jesus. Amém? Nunca deseja a morte dos teus inimigos. Se Deus ainda tem um plano, tudo bem. Mas peça a Deus. Mesmo que Deus queira levar, deixa seus inimigos ver a tua vitória. Depois Deus pode até levar. Então fica aí essas palavras. Faça jejum de palavra e a vitória virá quando menos você esperar. Deus abençoe. Maranata, ora venceu Jesus. E até o próximo vídeo. Deixa aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então. Deus abençoe então.